Ok. Selecionamos então 10 questões de bancas como Sebrae, Rio, FGV, FCC, para que verifiquemos como toda a teoria que foi revisada nos dois blocos anteriores é explorada, cobrada por essas instituições. De novo, vou insistir aqui, vou ser bem repetitivo, né? Vou bater na mesma tecla. Estude esse assunto, né? As regras relacionadas a este assunto. Depois que você já tiver uma certa familiaridade com. Tem gente que condena uma certa, né? Uma certa, não, porque botou artigo indefinido com pronome indefinido. Depois que você adquirir certa familiaridade com reconhecimento de pronomes relativos, reconhecimento de advérbios, reconhecimento de conjunções subordinativas, claro, né? Particípio, gerúndio, infinitivo, e estude aos poucos, né? De repente dê conta dos casos de próclise num dia, aí depois no outro dia estude os casos de mesóclise e ênclise, aí depois no outro dia revisa os três, treina, faz questões, depois vai para as locuções verbais, depois revisa mais um pouquinho próclise, faz locuções verbais de novo, vai alternando, tá? Então vamos lá, número 1, a alternativa em que, de acordo com a norma padrão, o pronome destacado só pode ser colocado na posição em que se encontra na frase ou seja, nas quatro que você não vai marcar, você pode deslocar o pronome, você pode trocar. Em uma não. Letra A, por exemplo. Disseram outro dia e me flagrei pensando. Poderia ser disseram-me outro dia e flagrei-me pensando? Poderia. E me flagrei e flagrei-me, tudo vale, tá tudo certo. Porque não tem nada que impede a próclise, não tem nada que exige a próclise, não tem nada que impede a ênclise, não tem nada que exige a ênclise. Então eu escolho. Ué, mas não tem a conjunção E. A conjunção E aí não é subordinativa, né? É aditiva. B. Uns o criticando, outros o absolvendo. Poderia ser uns criticando-o. Poderia. Cuidado, hein? Uns é artigo indefinido. Artigo indefinido não é fator de próclise. Pronome indefinido é artigo não. Então poderia ser uns criticando-o. Tá? Letra C. Atos insanos surgem aqui e ali, nos escandalizando por alguns dias. Poderia ser escandalizando-nos. Inclusive ficaria melhor, né? Já que você aí está, depois da vírgula, começando uma oração. Esse nos escandalizando não é a melhor posição, não é a posição recomendada. Mas como a banca não está perguntando isso, ela está perguntando só pode ser colocado na posição em que se encontra, ou seja, não poderia haver um deslocamento. Na C pode, ficaria até melhor se houvesse, escandalizando-nos. Agora, na letra D não tem como negociar. O que ainda nos deixa perplexos é uma interrogativa e ainda tem o ainda, né? Que é fator de próclise. Então, aqui eu não posso negociar e dizer o que ainda deixa-nos perplexos. Não. Frases interrogativas, pronomes interrogativos, que é o caso do que? Próclise. E hoje os absurdos se sucedem, poderia ser hoje os absurdos sucedem-se. Absurdos é um substantivo, não tem porquê ser um caso de próclise, quer dizer, não é obrigatória a próclise, né? É uma escolha. Tá certo dizer os absurdos se sucedem, tá certo dizer os absurdos sucedem-se. Legal, tranquilo. D de demônio. Vamos lá, número 2. E esse é aquele slide que fica estilo e-mail antigo, né? O e-mail que aquele seu amigo mandava com mensagem letra por letra, lembra? Abriu o e-mail e vinha lá a mensagem, uma letrinha de cada vez, com aquela música do Kennedy no fundo, aquela cachoeira, aquele ursinho de pelúcia. Amizade é. Né? Ter amigos é. Você ainda tem? Se encontra, se comunica com gente assim? Eu de vez em quando recebo. No meu WhatsApp tem gente da família. Tem gente que manda umas mensagens assim fofas. Fazer o quê? Vamos lá. Em um complexo amálgama. Pô, sinceramente, um texto que começa com um complexo amálgama tem que ser respeitado. Não dá para ler um texto desse assim com desprezo. Tem que ler em um complexo amálgama. Bonito isso, bonito. De romance, ciência, profecia, especulação. Há nessas obras um componente de cientificismo que se tornou explícito na ficção científica em um recorte mais recente da história humana, quando autores, deliberada e conscientemente, incorporam modelos racionais de explicação e narrativas que, por serem ficcionais, poderiam até se valer de um salvo-conduto que as libertaria dos compromissos técnicos e morais da razão, mas não o fizeram. Muito bom esse texto falando da. Existe uma prerrogativa, né? Já que é uma obra de ficção, você nem precisa ser tão fiel assim à realidade, né? Os modelos não precisam nem ser tão racionais, como ele está dizendo aí.
Só que está havendo uma tendência a isso. Mesmo sendo uma obra de ficção, a galera tem optado por isso, né? Por trabalhar a verossimilhança, enfim. Mas se é ficção, né? Vai esperar, enfim. O que interessa para a gente aqui é o seguinte: poderiam até se valer, que diz o examinador. Ele diz que nesse trecho a próclise é obrigatória. E explica, ó, haja visto o emprego do vocábulo até. Poderiam até se valer. Poderiam até valer-se, ó. Poderiam, verbo auxiliar. Valer infinitivo. Vale ênclise ao infinitivo? Vale. Poderiam até valer-se de um salvo-conduto. Estaria correto. Como ele diz que não estaria, ele está dizendo que é obrigatória a posição proclítica. Ele está mentindo. Né obrigatória não. Né não. Né não. Caberia a ênclise. Poderiam valer, ó, locução verbal, a ênclise ao infinitivo está correta. A preposição até não funciona aí como fator de próclise, poderiam até valer-se de um salvo-conduto. Sim, quem faz ficção pode usar isso como escudo para não trabalhar, né, as questões racionais e morais da razão, tem uma liberdade criativa maior, digamos assim. Então, além do lindo início de texto com amálgama, usa amálgama hoje numa mensagem aí de WhatsApp para alguém, para um grupo, usa aí. Né? Usa amálgama e na mesma mensagem usa aquele caso do apossínclise lá, um se me não ama, usa, pô, vai ficar linda a mensagem, monta aí depois me manda, para eu ver como é que ficou. 2, errado, não é um caso obrigatório, caberia ênclise. 3, assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Aquele enunciado mais curto e grosso, né? Assinale a correta. A. Já se imaginaram doando tudo o que não estão usando mais? E aí? Aproveitar aqui e fazer um pequeno intervalo. Você já se imaginou doando tudo que não está usando mais? Ó, desapeguem. Tira isso daí, essa energia parada aí dentro do armário, mofando. Tem gente precisando, tem gente que vai fazer bom uso. Tira. Faz isso hoje. Mais importante do que estudar português agora é você doar tudo o que você não está usando mais. Vamos fazer esse movimento aí. Vamos doar, vamos desapegar. Vai servir para outras pessoas, vai fazer bem para outras pessoas. Aquela roupa velha, aquele travesseiro que você não usa mais, aquele colchonete para dar uma aliviada em quem está dormindo no concreto. Vamos fazer isso, bora aí. Pega esse brinquedo aí. Seu filho já está com 16 anos, está guardando esse brinquedo. Está guardando isso para quê? Pegando poeira, dá para uma criança. Beleza? Bom, após esse momento de consciência social, vamos lá. Já se imaginaram doando tudo que não estão usando mais? Tá certo, né? Já sei imaginar. Próclise, frase interrogativa, ele quer a correta, então é essa. Já vou bancar que é essa aqui, porque essa está correta. Vamos ver as outras. Vão ver, vão ver. Olha lá, nunca cuidou-se. Errado. Errado, nunca. Nunca é advérbio, cuidou-se ênclise. Não pode, tem que ser nunca se cuidou tanto. C. Me disseram que as roupas estavam em bom estado. Me disseram não pode, que é o pronome oblíquo no iniciando período. Fazemos isso? Fazemos. Todos nós fazemos, todos nós começamos. Tá, todos nós, eu vou correr um risco aqui, porque posso ser injusto com quem não usa, né? Pessoas que se policiam a ponto de não usar. Mas estatísticas na minha cabeça, 97% das pessoas usam o oblíquo antes no início do período. Me disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi, né? Quase sem querer lá do Legião Urbana. Galera, eu posso ficar aqui um bloco inteiro de 30 minutos citando canções, mensagens consagradas com o pronome oblíquo no início do período, mas não pode, a norma não aprova, tá? D. Aqui costuma-se consertar os sapatos. Ó, aqui, advérbio, costuma-se, não pode. Teria que ser próclise, aqui se costuma. Se esse aqui fosse isolado pela vírgula, aí beleza, aqui, vírgula, costuma-se, aí valeria. E na letra E, atenção, naquela família tinham acumulado-se, ó, particípio com ênclise. Particípio com ênclise, crime inafiançável, não pode. Particípio com ênclise não vale. Então, 3, letra E. E aí, já separou as roupas para dar as coisas? Olha, lê essa letra A de novo aí. Já se imaginaram doando tudo que não estão usando? Hein? Vambora? Então, vamos, atenção, vamos nos mexer. Eu sei que tem muita gente por aí reproduzindo vamos se mexer, né? Vamos se mexer, vamos se ver. É vamos nós, hein? Vamos é a primeira pessoa do plural, então é nós, né? Vamos se não, se é terceira. Vamos nós. Vamos se ver é a mesma coisa que eu se dei bem. É o mesmo erro. Vamos se é vamos primeira com se terceira. É igual eu se. Tá? Então você debocha de quem fala eu se dei bem para depois falar vamos se ver. Não pode. Vamos nós. Então vamos
nos organizar e vamos nos dedicar a fazer esse movimento aí da letra A. Vamos embora. Bora doar. Desapega, limpa a casa fica vazia, fica a coisa mais limpa, minimalista, fica mais fácil para limpar. Pô, maravilha, né? E aquela regra, acho que eu já mencionei aqui para você, aquela regra, sempre que você comprar uma roupa nova ou ganhar, tire uma do cabide e doe. Porque você está vivendo bem com a quantidade de roupas que você tem hoje. Então, ganhou uma, tira uma para ficar com essa quantidade que você tem hoje, que é suficiente. Aliás, é mais do que suficiente. Tá? Essas bolsas aí, que vai comprar outra para quê? Ah, comprou? Então pega uma velha e doa. Bora doar. Vamos lá. 4. Vai ter gente reclamando, né? Porra, o professor, ao invés de dar aula, fica aí enchendo o saco com o negócio de doação. Cara sem noção. 4. Vamos lá. A colocação pronominal atende a norma padrão em. Premiar é prestigiar quem entende. Ops. Essa é a vantagem do treino, né, galera? Essa é a vantagem do treino lá. Tem dedicado. Acabamos de falar que ênclise a participe é crime inafiançável. Qual foi o exemplo da. Tinham acumulados na E da 3, olha a A da 4. Tem dedicados. É isso. A ladainha que todo professor costuma fazer, né? Tem que treinar, tem que resolver. É por isso. Porque o cara, de repente, você não percebe aquela ênclise ao particípio na questão 1, não percebe na questão 3, não percebe na questão 7, mas vai perceber na questão 14, vai perceber na questão 21, vai perceber na questão 37. Você, então, vai se acostumar e vai encontrar com mais facilidade isso aí. Vamos lá. B. Se reconhece. Se reconhece que começou com o oblíquo 4, você já sabe que está errado. É um pecado que todos nós cometemos frequentemente, mas está errado. Normalmente dispõe está errado, porque normalmente advérbio, sufixo mente facilitou, né? Sufixo mente, advérbio, então dispõe-se, não pode, teria que ser normalmente se dispõe. O que ele quer na D? De que outra maneira se ganha. Não, a D está certa. De que outra maneira se ganharia? Ó, próclise com frase interrogativa, beleza. E aí é fato que dedicam-se. Não, pintou conjunção, pintou o quê? Não pode ser ênclise, tem que ser é fato que se dedicam minutos dos telejornais do mundo quando a Academia Sueca anuncia os vencedores do Nobel. Então, temos aqui ênclise a particípio na A, oblíquo 4 iniciando o período na B, advérbio com ênclise na C e conjunção subordinativa com ênclise na E. Esses foram os pecados cometidos na questão número 4. Gabarito D de dado. Vamos para a quinta. Passou? Passou. Cara, a quinta é meio bizarrinha. Acho que foi FGV, ó. Quanto à colocação do pronome pessoal, o sinal é incorreta. Aqui é interessante a gente aprender a lidar com o talvez e o com certeza. Eu já falei isso em outras aulas, em outros conteúdos. Você às vezes desafia, né, o professor, você meio que interroga o professor. Professor, você não falou que nessa situação assim tem que ser assado? Uhum. Então, como é que a letra B está certa? Mas já tem uma pior do que ela na D, por exemplo. Então, às vezes, você deixa passar uma, mesmo que tenha ali uma regra ou uma orientação para não deixar, porque tem uma muito pior, tem uma inegociável. Ele quer incorreto. Olha só a letra A. Espero não perturbá-lo. Aquela estratégia da banca. Ó, pintou ou não. E pintou uma ênclise. Normalmente, quando tem um não e tem uma ênclise, o candidato já fica assim: opa, tá errado. Vai lembrar a música do Cazuza, não me convidaram. Vai lembrar o professor Alexandre falando que ali, né? Pô, Alexandre, você falou que com advérbio é próclise. Usou até o exemplo do Cazuza, não me convidaram. Resolveu algumas questões. Certinho. Então a letra A seria o gabarito. Mas note, veja, repare, observe que há uma locução verbal. Espero não perturbá-lo. Ainda que você de repente deixe isso passar, perturbar é infinitivo. Então a ênclise ao infinitivo está valendo, mesmo com falta de próclise. A gente mencionou isso. Tá? Porque na verdade, né, é mais uma construção com duas orações do que uma locução verbal. Que a terra lhe seja leve, ok. Terra, substantivo, lhe, antes do verbo, da forma verbal seja, nenhum problema, né? Que a terra lhe seja. Ao sentirem no, tranquilo também, né? Não tem problema nenhum. Ao sentirem no, ênclise, há um infinitivo aí, sem problema nenhum, infinitivo flexionado, no caso. Agora, vamos comparar a D com a E. Ó, as compras, me disse ela, só chegam à tarde. O me disse ela seria inadequado. Porque você está com um me iniciando uma oração.
Pô, o pronome oblíquo 4 não pode iniciar a oração, me disse ela. Mas olha para é. Convém que cumpra-se a lei. A é está com uma ênclise numa estrutura com uma conjunção subordinativa. E o gabarito oficial após recursos foi a letra E. Se você pegar essa letra D e jogar lá para os professores de língua portuguesa avaliarem, não sei se você tem contato com vários professores de língua portuguesa, mas se você perguntar se a letra D está correta, provavelmente alguns vão dizer assim, não, porque o pronome me, ele está no início de uma oração intercalada. As compras só chegaram à tarde. Disse-me ela. Né? Me disse ela é um me iniciando uma oração. Só que esse deslize, digamos assim, ou esse me nessa posição, por ser uma oração intercalada, ele não se compara com o que cumpra-se. Porque aí na letra E não tem como você sequer pleitear uma mínima chance de correção. O que no convém que cumpra-se é fator de próclise. Convém a oração principal. O que é que convém? Que se cumpra a lei. Tem que ser convém que se cumpra, não pode ser que cumpra, porque o que não admite ênclise de jeito nenhum. A não ser, claro, que você tenha lá um infinitivo, né? Como a gente já viu, uma locução verbal com verbo no infinitivo no gerúndio admite ênclise mesmo com fator de próclise, mas com um verbo só não. E é uma conjunção subordinativa, então a é muito mais forte. A é certeza de inadequação, de incorreção. Enquanto a D é um deslize mais, digamos, mais tênue, mais suave. Tá bom? 5 é. 6. Assinale a alternativa em que o trecho destacado está substituído nos colchetes de acordo com a norma padrão de emprego e colocação do pronome. Tá, tem um termo em negrito, né, uma sequência em negrito, e ele vai alterar, ele vai trocar. Na A, é de acordo, né? Então ele quer o correto. Vamos lá. Na A está assim, ó. Fala-se do bem e há pessoas que sempre praticam o bem. Se as pessoas sempre praticam o bem, poderia ser as pessoas sempre praticam no. Não, não poderia ser ênclise por conta do sempre. Então, pessoas que sempre o praticam. Tem que ser próclise, não pode ser que sempre praticam no. Tá? A letra A não está adequada. Tá? Letra B. Busca-se nele o compromisso, mas sua atitude não envolve o compromisso. Sua atitude não envolve algo. Poderia ser não envolve o. Não, teria que ser não o envolve. Não o envolve. C. Todos querem felicidade e as pessoas do bem produzem felicidade. Se as pessoas produzem felicidade, produzem na. Ok. Cuidado com esse do bem, porque muita gente não marca a letra C. Eu já passei por essa situação, né? Uma aluna mandou uma mensagem. Alexandre, você quando falou isso, quando eu comentei essa questão numa outra ocasião, claro. E ela falou assim: você falou que a letra C está certa, mas o bem não é advérbio? Não teria que ser a produzem, porque o advérbio não é fator de próclise? Galera, bem nesse caso aí da letra C virou um substantivo. Repare que tem um artigo antes, ó. As pessoas do bem. Bem, de fato, é advérbio quando você diz assim, ela se comporta bem nas reuniões, não é? Ela fala bem quando se expressa em público. Aí bem é advérbio. O modo como a pessoa fala, o modo como a pessoa se comporta. Agora, pessoas do bem, esse do, de mais o, nesse artigo, comunica que o que vem a seguir foi substantivado, né? Está fazendo o papel de substantivo. Então, as pessoas do bem produzem felicidade, produzem-na sem problema nenhum. Até porque na E, haverá negação e problemas se tomarmos essa negação, se é conjunção subordinativa condicional. Se tomarmos essa negação como absoluta, não pode ser se tomarmos lá. Teria que ser se a tomarmos como absoluta. Porque havendo conjunção subordinativa tem que ser próclise. E na E, as pessoas pertencem a grupos. E quem insere as pessoas? Quem insere elas? Insere as pessoas não pode ser insere elas, até porque o pronome elas, a gente viu isso lá atrás na aula de pronomes pessoais. Pronome pessoal do caso reto não pode ser objeto direto, né? Aquele caso do convidei ela, chamei ele, não pode. Teria que ser e quem as insere. Tá? Então, só para confirmar, gabarito C, a A sempre praticam o bem, sempre o praticam, sempre atrai o oblíquo 4, não aceita o sempre praticam no. A B, sua atitude não envolve o compromisso, não o envolve, o não atrai o, não pode ser não envolve-o. A D, se tomarmos essa negação como absoluta, se a tomarmos como absoluta, não pode ser se tomarmos lá, porque o se atrai. E a E, e quem insere as pessoas e quem as insere é um pronome interrogativo e o pronome elas não pode ser objeto direto, teria que ser então e quem as insere.
Boa questão número 6, hein? Muito boa. Sétima. Cadê? Tá gravando ainda? Tá, né? Vamos lá. A frase em que a colocação do pronome destacado não obedece. Gostei disso aqui, ó. Aos ditames. Ditames é bom, né? Aos ditames da norma padrão. Já usou ditame? Ó, tem amálgama para usar e ditames, hein? Feliz é quem se dá o direito de estar bem. Feliz é que sim, feliz é aquele que se dá tudo bem. As pessoas nunca acostumam-se. Não, aqui já está errado. Eita, marquei a B, só a B, só a B. Empolgado não. Nunca, fator de próclise, acostumam-se. Está errado. A letra C, ok. Agradar-nos-ia a ideia de que todos têm direito à paz. Agradar-nos-ia, né? Verbo do futuro do pretérito iniciando período, mesóclise. D, viver a vida intensamente é o que lhe confere sentido. Ó, tem o que, tem o lhe. Tem o que, tem o oblíquo antes do verbo, né? É o que lhe confere sentido certinho. E a E não tem jeito, né? Tá começando com o verbo, afastando-nos de quem nos quer bem, saudamos a solidão. Sim, afastando-nos, ênclise, porque o verbo está iniciando o período na letra E. Então, 7B. B de banana. Banana. 8. Opa, Sebrasp, vamos lá. Há evidentes situações em que se pode vislumbrar a existência de culpa do operador do sistema. No trecho acima, a ênclise do pronome se ao verbo auxiliar da locução verbal, em que pode-se vislumbrar, preservaria a correção gramatical do texto. Então, olha só, o original meteu um se antes do pode vislumbrar. Meteu uma próclise ao auxiliar. A banca sugere uma ênclise. Não pode, porque você tem aqui um pronome relativo, ó, em que, no qual. Como você tem um pronome relativo, você não pode, tem fator de próclise, você não pode prender ao auxiliar. Lembra? Eram os casos, era o caso 7, se não me engano, lá da revisão teórica. Era o caso 7, era o caso 7, em que você tinha fator de próclise com o pronome oblíquo no presim, depois do auxiliar. E tinha até um asterisco, né? A gente mencionou isso. Pode não. Em que pode-se, preso assim não. Teria que ser em que se pode vislumbrar, como está no original. Poderia até ser em que pode vislumbrar-se. Em que pode vislumbrar-se, mesmo tendo fator de próclise, vale ênclise ao infinitivo, né? Mas é sim, prender, auxiliar, não. Em que pode-se, não. Ele falou que preservaria. Então tá errado. Ele mentiu. Sebrasp. Sebrasp gosta, é chegada a cobrar esse assunto. Agora, é muito bacana, né? Porque está pegando estruturas do texto com locução verbal, oblíquo em locução verbal, e a banca se aproveita dessa ocorrência, não é? Dessa sequência, e trabalha o conteúdo, trabalha o assunto. Eles fazem assim, né? Eles pegam o texto com um assunto interessante, elaboram questões de interpretação e compreensão textual e verificam os trechos que viabilizam questionamentos gramaticais, como foi o caso aí da colocação pronominal nesse trecho. Bem interessante. Vamos lá, galera. Quase acabando. Número 9. O que ele pede aqui? Apagou. Apagou para vocês aí? Ah, voltou. A colocação do pronome oblíquo não está em acordo com a norma padrão. Tá, em acordo, então ele quer a correta. A. Poder-se-á levar a educação financeira para as salas de aula, o que será muito proveitoso. Poder-se-á, a famosa mesóclise no início do período, porque o verbo está no futuro, né? Poder-se-á é poderá ser. Né? Mas como eu não posso colocar em ênclise a futuro, poderá-se, né? Não dá, então poder-se-á levar. Bacana, ele quer a correta, então achou. Não tem nada errado aí não. Vamos ver os problemas nas demais opções. A B traz o clássico problema do oblíquo iniciando o período. Nos perguntam sempre como gerir melhor a vida financeira. Perguntam-nos sempre. Seria a construção correta. O oblíquo no início do período não vale, por mais que encontremos assim, utilizemos assim, inclusive naquela questão lá da FGV que eu mencionei, não foi o gabarito que pediu uma errada, né? Tinha lá um me disse ela safado ali no oração intercalada e passou batido, porque a E era mais grosseira. Letra C, as famílias nunca preocupam-se. Galera, eu acho que é a terceira ou quarta vez que a gente encontra essa construção com o nunca e a ênclise, né? E você sabe que nunca se dá bem com ênclise. O nunca só se dá bem com próclise, porque o nunca é advérbio, né? Palavra com valor negativo, tanto de tempo como de negação, né? Advérbio de tempo e negação.
Lembrando que se você se deparar com locuções verbais com o verbo principal no infinitivo ou no gerúndio, vale a ênclise mesmo com o fator de próclise. Mas aí não é o caso, aí é só uma forma verbal. Preocuparam, né, o pretérito perfeito do verbo preocupar. Então aqui teria que ser as famílias nunca se preocuparam com a educação financeira como parte da formação de seus filhos. Tá uma onda agora disso, né? O pessoal acha que a galera fica endividada por falta de educação financeira. Não, gente, a galera fica endividada porque ganha mal. Não é falta de formação financeira, isso é maior engodo do sistema, querendo mais uma vez culpar a vítima, né? Querendo culpar quem não é culpado. Aí o pobre gasta mais do que deve. Pô, o pobre não ganha decentemente. Né? E algumas coisas que também são vistas como luxo não tem nada a ver com luxo, não. Lazer é uma necessidade. O sistema tá cada vez mais convencendo a galera de que a culpa é dela. Né? Se o pobre resolve fazer um churrasco fim de semana, não deveria fazer. Tá? Então o pobre não tem direito a momentos de lazer, de felicidade, a comer uma carne. Né? Ele tem que sofrer. Então o que está errado não é o pobre fazer um churrasco fim de semana. O que está errado é o pobre ganhar o que ele ganha. Né? Receber a miséria que ele recebe. O que isso tem a ver com o gabarito da questão? Nada, né? Apenas uma revolta. Né? Vamos lá, para letra D. Aqueles que relacionam-se, galera. Não. Tem o que? Não pode ter o relacionam-se. Aqueles que se relacionam. Já viu várias, né? Já viu várias, já vimos aqui várias estruturas com que e uma ênclise inadequada. Pintou o que? Lembra aquele grudador lá, aquele grudante, grudativo, sem noção, aquele que se relaciona. Aquele carinha com quem você saiu durante um tempo e ficava desfocando. E letra E, compreenderia-se melhor. Clássico caso de verbo no futuro com ênclise, o que você, que é uma pessoa sagaz, tenaz e perspicaz, jamais vai aceitar, porque você já sabe que verbo no futuro, em hipótese alguma, admite ênclise, você não vai aceitar isso. Gabarito na 9, letra A. Vamos nos despedir com a questão número 10. E é uma questão sebraspiana, sebraspense, sebrapista, sebraspista, né? Porque é sebras. O que houve aqui? É o celular, é o celular. Espera aí. Tá, vamos lá. Tá na hora de acabar mesmo. A linha entre a inteligência artificial propriamente dita e outras formas de tecnologia pode ser confusa, tornando-se a inteligência artificial invisível. Invisível. Lê direito. Invisível. Dois pontos. Se os sistemas de IA estão incorporados à tecnologia, tendemos a não os notar. O que interessa está aqui no finalzinho. Tendemos a não os notar. No segmento, tendemos a não os notar. A anteposição da forma pronominal os ao verbo notar é obrigatória, não sendo admitida a ênclise pronominal em razão do emprego do vocábulo não. Ó, uma espécie de confirmação, ratificação, corroboração de tudo que discutimos aqui. Olha que malandragem. Eu falei isso há pouco. Tendemos a não os notar. Por que o hoje, no caso, né, está antes do notar? Por conta do não. Aí o examinador está dizendo assim, isso é obrigatório. Você vai aceitar uma ênclise com esse não aí? Claro que vai. Ué, Alexandre, mas você não falou que não pode, porque o não é fator de próclise, citou a música do Cazuza, nananã, ttt, pararé. Nós temos aí uma locução verbal. Tendemos a notar. Tendemos a não notar ou tendemos a notar, né? O advérbio não muda. Tendemos, verbo auxiliar, notar, verbo principal. Esse verbo principal está no infinitivo. Tendemos a não os notar. Próclise é o infinitivo, por conta do não. E tendemos a não notá-los. Pode ser também. Você pode jogar o os para depois do infinitivo, porque a ênclise ao infinitivo é válida mesmo com o fator de próclise. Mencionamos isso, eu vou repetir. A ênclise ao infinitivo é válida mesmo com o fator de próclise. Então, seria correto dizer tendemos a não notá-los. Como ele diz que não seria, ele está dizendo que é obrigatório aí a estrutura com a não os notar, ele mente. Se ele mente, o gabarito é errado. Delícia, né? A delícia é isso. Pessoal, é isso. Finalizamos então a revisão de colocação pronominal, a análise das questões. Faltam 3 aulas para completarmos o curso, pontuação, principalmente com uso de vírgula, né? ênfase ao uso das vírgulas, acentuação gráfica com uma pincelada em homônimos e parônimos, em algumas regras de grafia e compreensão e interpretação de textos. Pintando dúvida, já sabe, estou à disposição. Valeu, até a próxima.